bem-vindo a mais uma aula, mais uma explicação, mais uma produção de conteúdo que eu espero que possa te ajudar a produzir aquilo que eu chamo de florescimento na vida, né? Hoje a gente vai trabalhar um quadro que a gente vai começar a postar com frequência, que se chama Evidências do Bem-Estar, tá? Esse quadro tem o objetivo de mostrar que o bem-estar ele tem embasamento científico. Isso aqui não é apenas uma teoria baseada num livro de autoajuda, numa suposição que alguém teve. Não, isso aqui já vem sendo construído através de diversos experimentos científicos e vem mostrando que o florescimento, a construção de bem-estar, ela é possível e ela faz a vida humana se tornar muito melhor, tá? E hoje a gente vai trabalhar uma evidência de que o florescimento realmente ele é algo real, possível de ser construído e que realmente faz bem para a vida humana. Especificamente hoje a gente vai trabalhar o episódio 1, que tratará desse tema aqui, ó, né? Que são as emoções positivas e longevidade, tá? Nós vamos ver algumas evidências de que as emoções positivas que uma pessoa experimenta na vida, a constância dessas emoções pode ou não ter uma relação causal com longevidade, tá? Mas antes de a gente entrar exatamente aí nessas evidências, né, vamos fazer uma recapitulação do que é a teoria do florescimento. Talvez alguém está me assistindo hoje e tá, mas o que é o florescimento, Marcos? Eu não sei. Existe um vídeo que você pode encontrar num dos nossos canais, que ele trata especificamente aí sobre a explicação do que é a teoria de forma bem detalhada, tá? Nós podemos deixar o link em algum lugar aqui para você poder procurar, mas eu vou fazer um resumo, certo? Para que você possa entender o que é a teoria do florescimento. A teoria do florescimento, a gente fala que é um construto, ou seja, ela é algo que não pode ser definido porque é muito complexo, e um construto tem elementos que o compõem, que não o definem, mas ajudam a entender o que ele é, né? Eu sempre dou o exemplo aí do tempo, por exemplo, né? O tempo é um construto, a gente não consegue definir o que é, mas o tempo, quando a gente vai estudar o tempo, ele tem os seus elementos, né? Então a gente vai estudar a pressão atmosférica, os ventos, a umidade relativa do ar, e todos esses elementos ajudam a explicar o que é o tempo, mas eles não são o tempo. Então, o florescimento humano, ele também é um construto, e ele tem 5 elementos, tá? E eu costumo usar uma ilustração que torna isso mais fácil, tá? A teoria do florescimento tem uma semente, e essa semente é ou são as emoções positivas, tá? Porque a emoção positiva ela acontece dentro do indivíduo, né? Sensações que acontecem dentro da pessoa. Por isso que eu ilustro como uma semente, né? A semente, lá dentro dela existe uma série de acontecimentos bioquímicos que precisam acontecer corretamente, funcionalmente, para que a semente, depois que ela cair na terra, ela possa germinar. Então existe uma parte interior da semente que precisa funcionar para que ela floresça. Então, na teoria do florescimento, as sementes são as emoções positivas. É como que a pessoa processa o seu mundo externo e como que ela consegue ter emoções positivas, processar os acontecimentos e sentir prazer, sentir êxtase, sentir alegria, enfim, sentir emoções positivas, tá? Então esse aqui é o primeiro elemento do bem-estar, tá? O segundo elemento do bem-estar não é a semente, obviamente. Eu digo que é o solo. A semente, ela precisa cair num bom solo, né? Na terra. Essa terra aqui, eu digo que é o sentido na vida. Então, na teoria do bem-estar, é importante a gente entender que para a gente florescer na vida, a gente precisa pertencer a algo maior do que nós mesmos, né? O ser humano ele precisa pertencer
a um coletivo que tenha uma causa que o ser humano que participa dela sinta que aquela causa é maior do que ele mesmo. Tá? A gente tem várias instituições aí sociais que na verdade tendem a trazer sentido na vida para as pessoas. Isso porque isso é um elemento do bem-estar. Então, por exemplo, né, um clube de motoqueiro, a igreja, um partido político, o clube de mulheres que tem uma causa X ou Y, enfim, a gente poderia citar aqui diversas situações, mas é muito importante que o ser humano pertença a isso. Isso é o solo. Essa semente, ela tem que estar nesse solo, entende? Para que ela possa florescer. Quando esse solo é infértil, a semente até pode ter emoções positivas equilibradas, mas ela vai ter dificuldades também de florescer, tá? O terceiro elemento do bem-estar, tá? Ponto 3 aqui, tá? Esse elemento do bem-estar eu costumo ilustrar com a irrigação. Você sabe, né? Uma semente florescer, além do solo, tem que ser irrigado, né? Tem que ter um sistema de irrigação que traz a água na medida certa para que essa germinação possa acontecer. Na teoria do bem-estar, eu digo que a irrigação é o engajamento. O engajamento é o quê? O engajamento é quando o ser humano, a pessoa, você descobre que existe algum tipo de atividade que quando você a pratica, quando você faz, quando você coloca ela em ação, você sente algo tão maravilhoso que parece que o tempo para quando você pratica isso. Isso é o engajamento, tá? Esse engajamento não tem a ver com sentido na vida, porque o sentido na vida é geralmente feito com um coletivo. O engajamento geralmente é algo individual que não traz emoções positivas para a pessoa, não tem a ver com as sensações de sentimento, tá? Porque muitas vezes o engajamento pode ser uma atividade que causa até dor, angústia. Por exemplo, vamos dizer que alguém adore jogar vôlei de praia, né, na areia. Isso é jogado num sol escaldante, a areia incomoda, a pessoa cansa, sua, se machuca, né? Então, teoricamente, isso não traria ou não traz emoção positiva. Mas o indivíduo, quando pratica isso, aquilo é tão maravilhoso para ele que o tempo para enquanto ele está exercendo aquela atividade. E depois que ele para, ele fica lembrando, puxa, como foi gostoso aquele momento que eu tive ali jogando e tal. Então, o engajamento é a irrigação, é o sistema de irrigação na teoria do florescimento. É muito importante a irrigação para que a planta floresça também, certo? Bom, o ponto 4 aqui, que é o quarto elemento, tá, do bem-estar, que é o refúgio. Muito bem, o refúgio. O refúgio é representado pelos relacionamentos positivos, que é o quarto elemento do bem-estar. Por que refúgio? Porque uma planta, quando é plantada no solo, é irrigada, ela precisa de uma proteção contra ervas daninhas, contra o mau tempo e contra outras situações, pestes que podem acontecer e prejudicar o florescimento, tá? Então a planta precisa de um refúgio, ela precisa ser protegida, tá? Então essa proteção é representada na teoria do florescimento pelos relacionamentos positivos. Uma pessoa, para florescer, ela precisa pertencer a uma rede de relacionamentos, de amigos, de familiares, enfim, seja o que for, aonde essa rede vai proteger essa pessoa. Essa pessoa ela vai poder contar com essa rede em momentos muito bons, momentos muito ruins, ela é amparada por essas pessoas. E isso também faz com que o florescimento aconteça de uma maneira correta, certo? E o último são os frutos. Uma planta, ela floresce e dá frutos, né? E na teoria do florescimento, os frutos são as realizações, as conquistas, né? Então o ser humano ele precisa conquistar, ele precisa realizar,
para que ele floresça. Então aqui está representado pelos frutos. Então a teoria do florescimento diz que uma pessoa, ela se sente realizada, completa na vida, quando esses 5 elementos entram em equilíbrio. Isso é bem-estar, tá? E essa teoria, então, eu costumo dizer, vai completamente ao caminho oposto daquilo que eu chamo de modo GPS. O que é o modo GPS? É acreditar que a felicidade está em um ponto, em um destino apenas, que é o que o GPS faz quando a gente usa ele, né? Ele marca um destino, traça uma rota e você chega naquele destino. Então o modo GPS diz o quê? Que quando você acredita que a felicidade está em conquistar um cargo profissional, em obter sucesso, em conquistar uma quantia de dinheiro, em ter a profissão X ou Y, não interessa. O modo GPS, você coloca uma coisa, algo, como ponto de chegada para você se sentir feliz, se sentir realizado. Só que quando você chega nesse ponto aqui, você percebe que ali não está a felicidade, né? Com certeza aí você está me ouvindo e vai se identificar com isso que eu estou dizendo. Você já idealizou uma situação, você definiu no GPS que a felicidade é quando você chegar naquele lugar, tem felicidade por algum tempo e de repente aquilo parece que já não está mais suprindo, né? A necessidade, a tua necessidade de felicidade. Então isso acontece por quê? Porque a vida, ela não é uma vida monista, né? Eu chamo isso aqui de monismo, né? Uma linguagem filosófica, né? Você definiu um ponto como o destino final. Não, o bem-estar humano não acontece assim, porque o bem-estar humano é um construto. E esse construto tem 5 elementos. Você precisa ter a semente, o solo, a irrigação correta, o refúgio e os frutos. Ou seja, é um conjunto de coisas que acontecem em todos os momentos e etapas da vida e tem que ser construído em todos os momentos e etapas da vida, tá? Então essa é a teoria do florescimento. No quadro de hoje das evidências, nós vamos pensar um dos elementos, que é esse aqui, as emoções positivas, e eu quero te mostrar como que esse elemento do bem-estar é capaz de aumentar a longevidade de uma pessoa. Será que isso é possível? Será que uma pessoa que consegue ter mais emoções positivas tem chances de viver mais tempo que uma pessoa que não consegue ter tantas emoções positivas assim? Ou isso aí é apenas um conto aí inventado pelo ser humano para trazer esperança para aqueles que estão entristecidos, etc e tal? Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Vamos trabalhar em cima dessas evidências, tá? Então a emoção positiva é capaz de gerar mais longevidade? Será que é? 2 dias atrás eu estava assistindo um jornal na televisão e teve uma matéria falando que o homem mais velho do mundo tinha morrido. Era um japonês, parecia a imagem dele, um senhor já todo enrugadinho, e tinha falecido com 112 anos. Ele era o homem mais velho do mundo. O Guinness Book já tinha ido lá para condecorar ele, e há 2 dias atrás ele morreu, tá? Mas o que me chamou a atenção na reportagem foi que os repórteres, quando perguntaram para ele qual que era o segredo da longevidade, né? Qual que é o segredo para viver tanto tempo, 112 anos, né? Expectativa de vida aí no Brasil, 70 anos, 75 anos, ele viveu 112 aí, né? Você coloca aí quase 30 anos a mais, é considerável, né? Qual o segredo, perguntaram para ele, da longevidade? A resposta dele, muito simples: sorrir sempre. Olha que resposta, né? Sorrir sempre. Será que as emoções positivas, será que ter uma vida sorridente por dentro, ela pode realmente aumentar a longevidade?
né? Longevidade a gente sabe, né? É o tempo de vida. Isso é longevidade. Definição de longevidade. Longevidade. Tempo de vida, né, do ser humano. Quanto o ser humano vive, né? Expectativa de vida do ser humano. É possível alcançar longevidade apenas com emoção positiva? Bom, aí nós temos que ir para uma segunda etapa. Porque quando eu falo emoção positiva, eu não sei o que vem na tua cabeça. Pode ser que quando eu falo emoção positiva, você lembre daqueles smiles, né? Os bonequinhos que a gente usa no WhatsApp ali para expressar sorrisinho, né? Então eu vou tentar te definir o que é emoção positiva, tá? A primeira forma que eu vou tentar definir isso para ti é fazendo uma comparação aqui, tá? Vai ter dois quadros aqui: emoções negativas e emoções positivas, tá? As emoções negativas, elas geralmente são as seguintes, eu vou listar aqui: é quando a gente sente medo, isso é uma emoção negativa; quando a gente sente tristeza, isso é uma emoção negativa; é uma emoção negativa; quando a gente fica melancólico, é uma emoção negativa, tá? Isso aqui são emoções negativas, né, que a vida nos traz, tá? Ao oposto disso, o que seriam as emoções positivas? Bom, as emoções positivas é quando a gente sente alegria, esperança, prazer, êxtase, excitação. Poderia ter etc. aqui. Tá? Então você percebe que as emoções positivas, elas estão ligadas com as sensações, né, que a gente tem na vida. Aquilo que a gente sente dentro de nós, né? As emoções positivas são a semente na teoria do florescimento, tá? Essas emoções aqui geralmente são produzidas pelas situações que a vida nos impõe. Nós interpretamos uma situação que acontece na nossa vida e, ao interpretarmos essa situação, nós sentimos medo, tristeza, angústia, melancolia, etc, etc, ou alegria, esperança, prazer, êxtase, sensação, etc, etc. Tá? E aí, reformulando a minha pergunta inicial sobre o episódio de hoje, é: emoções positivas, você sentir mais disso aqui e menos disso aqui, tem alguma correlação com longevidade? Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, né? Hoje eu quero que você pare. Eu quero te mostrar evidências de que sim, sentir mais disso gera longevidade. Tá? Mas antes de prosseguir, eu preciso explicar uma coisinha a mais, tá? Que é o seguinte: existem dois traços de personalidade, tá, que ajudam uma pessoa a sentir mais disso ou mais disso. Que traços são esses, tá? É o traço de pessimismo e otimismo. Tá? Isso é muito importante você entender. Por quê? Deixa eu te explicar. Isso aqui funciona assim. A pessoa que tem um traço mais pessimista, tá? Quando acontece um evento bom, vou botar aqui um evento positivo na vida dela, ela tem três maneiras de explicar os eventos bons. Ela diz, a pessimista, dentro da cabeça dela, isso acontece em fração de segundos dentro da mente dela, sem ela perceber, tá? O pessimista, ele vai dizer o seguinte: quando acontece alguma coisa boa na vida, ele vai dizer que isso é passageiro, é esporádico, é restrito e é coletivo. Vou explicar direitinho agora. Então olha só que interessante. Quando acontece um evento bom,
o pessimista diz que aquilo aconteceu naquele momento por sorte, que isso quase nunca acontece com ele. Ele diz que isso é restrito, isso aconteceu só naquela área da vida dele, as outras áreas continuam uma porcaria ou continuam ruins, tá? E é coletivo, ou seja, isso aí foi culpa né, a ser atribuída a outras pessoas, não foi ele que conseguiu aquilo, isso aí aconteceu porque a sorte lá enviou alguém e isso aconteceu. Então, essas são as 3 características do modelo explicativo mental que o pessimista dá para os eventos positivos. Quando acontece um evento negativo na vida, e o pessimista é o contrário, ele fala que aquele evento ali, ele é permanente, ele fala que aquele evento ali é epidêmico e pessoal. Olha a diferença. Acontece agora uma coisa ruim na vida do pessimista. O que ele vai dizer? Que aquilo ali é normal, acontece sempre com ele ou nunca com ele. São 2 palavras que no modelo explicativo do pessimista aparecem com muita frequência. Eu nunca vou ser bom mesmo. Eu sempre fui assim. É permanente. Aquilo ali vai durar a eternidade. Tá? É epidêmico. Aquilo ali atinge todas as outras áreas do indivíduo. Se ele enfrenta um problema no emprego, uma coisa ruim no emprego, ele já vai ficar ruim com a mulher, ele já vai ficar ruim com os filhos, ele já vai ficar ruim com os amigos. Aquilo ali é epidêmico, atinge todas as áreas da vida dele. Tá? E é pessoal, a culpa é minha, eu sou um fracassado. Eu realmente sou ruim, eu realmente não sei fazer, eu realmente sou... Esse é o modelo explicativo de um pessimista diante de situações negativas na vida. Não sei se você se identifica com isso, né? Mas isso acontece com todo mundo. Todos nós temos modelos explicativos mentais, alguns mais pessimistas, outros mais otimistas. E isso é responsável, em grande medida, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções negativas ou positivas. Porque um pessimista, tá, ele acaba, com esse modelo explicativo, diante das circunstâncias boas, minimizando as emoções positivas. Ele sente menos quando acontecem coisas boas. E quando acontecem coisas ruins, ele maximiza as emoções negativas. Faz sentido? Faz, né? Bom, agora o otimista. O otimista, quando ele tem uma situação positiva na vida dele, ele é o contrário do pessimista. Acontece uma coisa boa na vida do otimista. Aquilo ali é permanente. É o modelo explicativo dele. É epidêmico. E é pessoal. Então olha só que interessante. Quando acontece uma coisa boa no modelo mental otimista de processar as situações, ele diz que aquilo ali é normal na vida dele, ele é um cara de sorte mesmo, aquilo ali acontece com muita frequência, aquilo ali acontece quase sempre na vida dele, tá? Ele é epidêmico, aquilo ali extravasa todas as áreas da vida dele, então o otimista ele ganha uma promoção no trabalho, ele vai pra casa, ele vai jantar com a mulher, ele vai sair com o filho, vai passear, aquilo ali se extrapola por todas as áreas da vida do otimista, tá? E é pessoal, ele fala assim, eu realmente sou uma pessoa capaz, eu fiz por merecer, isso aconteceu porque eu realmente tenho essas habilidades, ele atribui para ele, tá? A realização naquele evento bom. Tá? Esse é o modelo otimista. E quando acontece um evento negativo, é o contrário. Tá? Ele vai dizer que aquilo ali é passageiro, é restrito e é positivo. Então, quando acontece um evento ruim na vida de uma pessoa otimista, ele vai ter um modelo explicativo mental e vai dizer para ele mesmo que aquilo ali é uma coisa passageira. Aquilo ali aconteceu agora, mas amanhã já vai ser resolvido, semana que vem já vai ser resolvido. É uma coisa que acontece assim, uma coisa que acontece fora da curva. Tá? Ele também vai dizer que é restrito. Bom, isso aconteceu no meu trabalho, mas não tem nada a ver com a minha mulher, não tem nada a ver com o meu filho, então ele continua a mesma pessoa nas outras áreas da vida dele, porque ele consegue entender que aquilo ali aconteceu num pontinho da vida dele. Tá? E ele atribui geralmente isso ao coletivo, ele coloca geralmente a culpa, ele atribui a culpa do evento negativo não somente a ele, mas ele consegue entender que aquilo foi culpa lá do patrão dele, do colega dele, do tempo que estava ruim, ele distribui a culpa. Tá? Esse modelo explicativo aqui,
que ele faz? Ele aumenta muito as emoções positivas, tá? E restringe as emoções negativas. Então, uma pessoa que tem um modelo mental mais otimista vai sentir mais emoções positivas do que um pessimista. E um pessimista vai sentir mais emoções negativas do que um otimista. E isso aqui eu acredito ser uma definição bem importante de emoções positivas e emoções negativas. E esse modelo explicativo nos ajuda muito mesmo a entender que as emoções positivas e negativas dependem da maneira que a gente pensa as situações que acontecem no cotidiano da nossa vida, tá? Dito isso, então, voltamos às questões, né? Será que um otimista vive mais que um pessimista? Né? Será que aquele camarada que consegue maximizar as emoções positivas, ele tem uma longevidade maior que uma pessoa que não consegue vivenciar tantas emoções positivas? Essa é a grande pergunta do episódio 1, desse episódio de hoje. Certo? O que você acha? Né? Eu podia fazer uma segunda pergunta aqui só para aguçar tua mente. Você tem um modelo explicativo otimista ou pessimista? Pensou nisso? Quando os eventos, quando as circunstâncias da vida, que é uma caixinha de surpresas, acontecem na tua vida, você tem a tendência de explicar essas para você mesmo, né? Um modelo explicativo mental. Você tem a tendência de explicar esses acontecimentos de uma forma mais pessimista ou de uma forma mais otimista? É importante você pensar nisso, né? Mas hoje não é dia de a gente aprofundar isso, tá? A gente vai aprofundar muito isso. E eu quero já adiantar que esses traços de personalidade, eles são muito plásticos, eles podem ser trabalhados. Uma pessoa pessimista pode se tornar mais otimista. É possível hoje a gente trabalhar isso, né? É possível, isso é muito bacana, tá? Mas vamos responder mesmo hoje essa pergunta aqui. Otimistas vivem mais que pessimistas? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje, certo? Vamos às evidências então, meus amigos. Evidência número 1, tá? Foi realizado um estudo científico, obviamente, no ano 2001, portanto já faz bastante tempo. O nome desse estudo é traduzido em inglês, tá? Emoções positivas no início da vida e longevidade, resumo de estudo com freiras, certo? Então vamos lá. Esse estudo aqui é considerado um dos estudos mais interessantes sobre essa questão de pessoas com emoções positivas viverem mais, terem longevidade maior do que as que não conseguem experimentar. Tá? Então deixa eu te explicar essa evidência aqui porque é muito interessante. Tá? Então o pessoal em 2001 começou a fazer essa pesquisa. Tá? Eles queriam descobrir se um grupo de freiras na Notre Dame nos Estados Unidos, na verdade eram 180 freiras, eles queriam descobrir através dos diários escritos ao longo da vida por elas, queriam descobrir se nesses diários eles conseguiam separar as mais otimistas e as das pessimistas através daquilo que elas escreviam e descobrir se isso tinha alguma correlação com a longevidade delas. Tá? O primeiro grande ponto do porquê esse estudo foi tão convincente é isso aqui, ó. Encontrar a causa. Quando você vai estudar longevidade, é muito complicado de encontrar a causa da longevidade. Tá? Por exemplo, é sabido de todos que
em Utah, nos Estados Unidos, as pessoas vivem mais do que em Los Angeles. Mas qual é a causa? É muito difícil descobrir, porque é uma população muito grande. Tá? E existem muitas variáveis em jogo. Tá, os de Utah vivem mais porque eles têm uma dieta melhor de alimentação do que em Los Angeles. É porque em Los Angeles a vida é mais agitada, em Utah a vida é mais campeira. Porque os cidadãos de Utah, eles vivem com relacionamentos mais próximos e os de Los Angeles não. Então, para você fazer um estudo de longevidade em Utah e Los Angeles é muito complicado. Como é que você vai reunir essa população, você vai separar as causas e como é que você vai descobrir? É muito difícil, tá? No caso das freiras, elas se tornaram uma população ideal. Por quê? Porque as 180 freiras, elas começaram a vida no convento jovens, com a mesma idade. Elas passaram todos os anos vivendo no mesmo lugar, comendo a mesma comida, tendo o mesmo plano de saúde, não fumavam, não bebiam. Elas tinham muitos fatores completamente parecidos. Então, para encontrar a causa do porquê as freiras X viveram mais do que as freiras Y, teoricamente seria muito mais fácil. Por isso esse estudo ele teve uma grande relevância, porque é uma população que é muito parecida, viveram no mesmo contexto de vida. É quase que como você fazer experimentos com animais no laboratório. Você tira eles do mundo real e deixa eles num ambiente favorável para fazer a pesquisa. Então, esse estudo ele se tornou muito relevante por causa disso. Tá? Qual foi a metodologia do estudo, então? Os pesquisadores recolheram todos os diários dessas 180 freiras e fizeram uma classificação criteriosa, extraindo expressões de emoção positiva e fazendo uma classificação, né? As freiras que eram muito mais positivas, muito mais otimistas, explicavam a vida com muito mais intensidade positiva, daquelas que tinham uma fala mais normalizada, mais neutra ou até negativa. E montaram quadrantes e classificaram as 180 freiras usando os diários delas, tá? Eu vou te dar um exemplo mais claro para você entender como que eles fizeram isso. Eu transcrevi aqui no meu quadro uma citação de uma irmã que era chamada de Cecília, que participou da pesquisa, e outra citação da irmã Margaret, que também participou da pesquisa. Eu vou ler aqui para você entender como que eles fizeram esse critério. Então, na parte aqui do diário da Cecília, ela escreveu o seguinte: quando Deus me fez começar a vida, me concedeu uma graça de valor inestimável. Graça de valor inestimável. Vivi o ano passado muito feliz, estudando no Notre Dame. Olho para o futuro esperando alegremente, ansiosa pelo dia de vestir o santo hábito e por uma vida de união com o amor divino. Então você percebe que na transcrição dessa irmã existem algumas palavras que ela usa que remetem muito às emoções positivas. Ela parece expressar um modelo mental de pensamento muito otimista. Tá? Agora olha a irmã Margaret, vamos ler o dela. Nasci em 26 de setembro de 1909, a mais velha de 7 filhos. No ano passado, me preparei para receber os votos e dei aulas de Química e Latim na Notre Dame. Com a graça de Deus, pretendo fazer o máximo pela ordem, pela propagação da religião e pela minha santificação pessoal. Você consegue identificar alguma expressão aqui de otimismo, de emoção positiva? Não tem, né? É neutro isso aqui. Este foi um exercício que os pesquisadores fizeram exaustivamente com o diário de 180 freiras.
e eles começaram a classificar. Nesse caso aqui, a Cecília iria para o quadrante de freiras que experimentavam mais emoções positivas, que eram mais otimistas. A Marguerite iria para um outro quadrante, daquelas que experimentaram menos emoções positivas. E eles foram então classificando freira por freira, tá? Resultado. Olha que interessante, tá? No resultado final, eles descobriram que 90% das freiras que estavam no quadrante de emoções positivas alto, 90% delas viveram até os 85 anos. Contra apenas 34% daquelas que expressaram emoções positivas baixas. Diferença considerável, não acho? E 54% das que experimentavam emoções positivas altas viveram além dos 90 anos. Contra apenas 11% das que experimentavam emoções positivas baixas. Esse estudo abriu um vasto caminho, aguçou a curiosidade dos pesquisadores, porque esse estudo revelou que as emoções positivas no início da vida de uma pessoa e na continuidade dessa vida pode sim ter uma correlação muito forte com longevidade. Pessoas que experimentam mais emoção positiva ao longo da vida têm a tendência de viverem mais. Essa é a revelação desse estudo. E um detalhe que eu não falei para vocês. A Margaret morreu com 59 anos. Infarto. A Cecília morreu com 89 e quase não teve nenhuma doença durante a vida. Seria isso coincidência? Seria isso apenas a diferença genética entre uma irmã e a outra? Porque os ambientes externos eram totalmente iguais. Viveram sob o mesmo teto, comeram a mesma comida, tinham o mesmo plano de saúde, a mesma devoção religiosa? Ou será que o fato da irmã Cecília demonstrar mais emoção positiva, experimentar mais emoção positiva, teve algo a ver com isso? Bom, deixa eu te mostrar uma segunda evidência aqui. Número 2 agora, evidência número 2. Estudo realizado em 2000, tá? Também transcrevido em inglês, tá? Otimistas versus pessimistas. Índice de sobrevida em pacientes no período de 30 anos. Esse é o título do estudo. Eu vou tentar reunir o link de todos os estudos, tá? Para deixar abaixo desse vídeo. Eles são todos em inglês, certo? Então, mas eu vou tentar deixar todos eles a um clique aí para quem tiver interesse de ler e se aprofundar no assunto, certo? Bom, esse estudo aconteceu em Rochester, na Mayo Clinic, tá? Aqui eles pegaram 839 pacientes em 1970, tá? E fizeram uma bateria de exames físicos e também fizeram um teste para descobrir um modelo explicativo, se era otimista ou pessimista, tá? No ano 2000, então, recolheram os dados todos. Essas pessoas foram acompanhadas ao longo dos anos, tá? E no ano 2000, 200 dessas pessoas aqui já haviam morrido, tá?
E a comparação é que as pessoas que se enquadravam no modelo mental otimista viveram cerca de 19% a mais. Isso significa dizer que se eu vivi 50 anos, né, 10% de 50 são 5 anos, 20% de 50 são mais 5 anos, 10 anos a mais de vida. E aí, é coincidência? Você acredita nisso? Pessoas que têm emoção positivas ou pessoas que são mais otimistas, elas realmente podem viver mais? Será que o homem mais velho do mundo, que morreu há 2 dias atrás, tem razão? Que o segredo da longevidade é sorrir sempre? O que você me diz? Bem, para isso aqui não ficar no ar assim, né, eu apresentei 2 estudos com bastante evidência, estudos sérios, tá? Mas eu não quero parar por aqui. Eu quero te mostrar as razões que justificam essas evidências. Isso aí não é um passe de mágica, não é um estudo da alegrologia, né? Não, isso aqui é uma coisa séria. Realmente a pessoa que tem um modelo mais otimista, que interpreta as situações de uma maneira mais otimista, ela tem sim chances de viver mais. Eu quero te mostrar por quê agora, né? Vou te justificar as razões dessas 2 evidências que eu te mostrei, 2 pesquisas sérias, tá? Razão número 1 que sustenta essa evidência é o sistema imunológico. Os caras começaram a ver esses tipos de pesquisa e começaram a ir pro biológico, aquilo que é palpável para pesquisar, tá? Dentro do sistema imunológico existem 2 tipos de células que são muito importantes para proteger o nosso organismo de patógenos, de ameaças, né? Bactérias, vírus, que nós interagimos diariamente com eles. Essas 2 células eles receberão um nome, são as células T. Tem um outro tipo que são as células NK. Essas células, elas são responsáveis pela proteção, elas são a linha de frente de combate, os guerreiros que ficam com as armas na mão, fazendo patrulha constantemente no nosso organismo para nos deixar saudáveis, tá? E elas vão ser muito importantes agora para nós comprovar. O sistema imunológico, nosso sistema imunológico depende delas, tá? Depende delas. Uma menina, uma enfermeira, ao se deparar com as pesquisas, ela quis provar que realmente o otimismo, as emoções positivas, tem a ver com longevidade, com saúde, e ela então fez uma pesquisa, tá? Olha que interessante, né? Ela condicionou 3 grupos de ratos, tá? Um grupo ela colocou numa jaulinha, outro numa segunda jaulinha e outro numa terceira jaulinha. E condicionou eles no seguinte: um dos ratinhos recebia um choque e tinha controle sobre o choque. Se ele encostasse o focinho num local da jaula, o choque parava. O ratinho do meio não, ele não tinha controle. Ele podia fazer o que quisesse, continuava sempre tomando choque. E o terceiro era neutro, não recebia choque, não recebia nada. O ratinho do meio, ele se condicionou, ele aprendeu que não importa o que ele fizesse, o choque nunca parava. Isso ficou chamado no campo científico de desamparo aprendido, tá? Então, quando esses bichinhos eram colocados numa outra jaula, onde era uma jaula diferente, tinha um lado e um outro lado. Aqui ele ficava tomando choque, aqui não tinha choque. E o que separava esses 2 ambientes era uma barreira que bastava os ratos pularem, que deu. Tá? Então, quando eles colocavam o primeiro rato nessa jaula, ele rapidamente tomava choque e aprendia rapidamente que ele podia pular para o outro lado. O neutro, lá, o terceiro, também. Aquele segundo, ele ficava paradinho num dos lados da jaula
e não pulava para o outro lado, porque ele havia aprendido que não importa o que ele fizesse, não tinha solução. Ele ficou imune, ele ficou preso ao desamparo. Para ele aquele desamparo era permanente, ia durar para sempre, não tinha o que ele fazer, certo? E essa menina, ela fez algo muito interessante. Ela pegou células cancerosas e colocou uma medida em cada um dos 3. E ela descobriu que 50% dos ratos do terceiro grupo morreram e 50% sobreviveram. O primeiro rato, que tinha controle sobre o choque, 70% sobreviveu, 30% morreu. E o ratinho do meio, os ratinhos que se condicionavam a aprender o desamparo, eles morreram em sua grande maioria, mais de 70%. Quando ela fez o experimento, não estava na cabeça dela, opa, esses ratos que foram condicionados a conviver com o desamparo, a não suportar a tristeza, pessimistas, vamos usar essa expressão, eles tinham algum problema no sistema imunológico, porque eles morreram, eles não conseguiram reverter as células cancerosas. Quando ela fez exames com os ratos, ela percebeu que as células T e as células NK nesses ratos, ela era muito menor. Parece que o organismo deles parou de fabricar as células T e as células NK. Isso é científico, gente. Tá? E por que, mano? Por que parou? Bom, aí eles continuaram fazendo pesquisas. E não é dos cientistas, é o que eu vou falar agora, é comum, né? Eu não sou especialista, mas existe o sistema hormonal do ser humano, né? Então, como é que a minha mente conversa com o meu sistema imunológico? Através dos hormônios. Tá? São substâncias que conversam com partes do organismo. Então, por exemplo, existe um hormônio no nosso organismo que se chama catecolamina. Tá? E existe um segundo que se chama endorfina. Quando nós estamos negativos, nossa mente está negativa, pessimista, o nível de catecolamina diminui no organismo. E quando esse nível diminui, a endorfina aumenta. Quando a endorfina aumenta, ela aciona um recado para o sistema imunológico. Ela diz que as células T e as células NK precisam ser produzidas lentamente, devagar. Então, quando eu estou negativo, quando eu estou pessimista, eu aciono dentro do meu organismo um mecanismo que diz para as células T e NK cessarem as suas produções. E quando isso acontece, o meu sistema imunológico, o meu exército, minha patrulha, ela some. Imagina um exército que tem a patrulha, está em guerra, e a patrulha se recolhe. O inimigo, né? Ele é acionado. Então, primeira razão que justifica as evidências que eu te mostrei do porquê que nós vivemos mais é o sistema imunológico. Pessoas otimistas e que experimentam mais emoções positivas têm um sistema imunológico melhor. E pessoas negativas, pessimistas, têm um sistema imunológico pior. E eu poderia passar aqui tempos aí citando outros tipos de experimentos, que são muitos, comprovando exatamente isso aqui. Vou dar alguns exemplos, né? Fizeram um estudo com 26 homens que haviam perdido suas esposas, estavam em luto. Na primeira semana fizeram medição do sangue deles.
sistema imunológico no chão. Por quê? Luto, negatividade, catecolamina em baixa, endorfina em alta, aciona o mecanismo, células T e NK diminuem. Então, primeira semana, células NK e T deles no chão, sistema imunológico baixo. 3 semanas depois já havia aumentado pela metade. 3 meses depois já tinha se normalizado. O que isso mostra? Exatamente esse processo aqui. Também fizeram um experimento com 39 mulheres que estavam com depressão. Mesma descoberta. Células T e NK no chão. À medida que elas eram tratadas, melhoravam da depressão. Células T e NK aumentavam. Certo? E também fizeram um estudo numa clínica geriátrica com pessoas idosas. Monitoraram elas também meses a fio. Fizeram o teste de otimismo e pessimismo para descobrir o mapa mental, o sistema mental, o modelo explicativo de cada uma. E descobriram que o pessimismo também não é só a depressão, não é só o luto. O pessimismo também diminui as células T e NK. Faz sentido isso para você? Você percebe que isso aqui não é uma ideia de autoajuda, não é uma questão de alegrologia, isso aqui é científico. Bom, segunda razão, né, que justifica as evidências aqui, tá? As pessoas otimistas, que têm um modelo explicativo otimista, que experimentam mais emoções positivas, elas têm a tendência de terem mais fidelidade em dietas saudáveis e em acompanhamento médico. Por ter um modelo explicativo mais alegre, né? Um modelo explicativo que é permanente, quando acontecem coisas boas, que é abrangente, quando acontecem coisas boas, que é personalizado, essas pessoas têm a tendência de terem mais fidelidade para seguir uma dieta mais saudável do que um pessimista. Porque o pessimista, ele tem a tendência de deixar que os eventos negativos sejam abrangentes. Então acontece uma coisa ruim, tô ralado mesmo, eu vou comer qualquer coisa, eu vou tomar qualquer coisa, não vai no médico, enfim. Então essa aqui é uma segunda evidência bem clara que mostra que as pessoas que têm mais emoção positiva, elas realmente vivem mais, são mais longevas. Certo? Terceira aqui é o número de recorrência de eventos negativos. Aí entra aquela velha ideia da lei da atração. As pessoas que têm um modelo mental mais pessimista, elas tendem a passar por mais momentos negativos, mais eventos ruins. É aquela coisa do imã, né? Quanto mais o meu modelo explicativo é pessimista, mais eu atraio coisas ruins, momentos ruins, dificuldades para mim. E o otimista é o contrário, né? Então isso aqui também é uma terceira razão que justifica as evidências, tá? E o quarto aqui é o apoio social. Pessoas otimistas têm a tendência de ter um apoio social maior porque as pessoas gostam mais de estarem com os otimistas do que com os pessimistas. Então, geralmente, o otimista ele tem uma rede de apoio maior, mais forte, mais robusta. O pessimista geralmente tem uma rede de apoio menor, mais encolhida, menos forte. Então, essas 4 razões aqui, elas evidenciam as evidências. Pessoas que experimentam mais emoção positiva na vida têm a tendência de serem mais longevas. Então eu vou traçar aqui para vocês verem que isso aqui não é autoajuda, tá? Vou traçar uma linha do tempo aqui, ó. Vou botar aqui, otimista. Olha que interessante. Otimista.
pessimista. Tá? Esse aqui tem a tendência de experimentar mais emoção positiva. Esse aqui menos emoção positiva. Esse é um só que interessante. O otimista, ele enfrenta um evento bom, e quando ele enfrenta um momento bom, ele maximiza, né? Ele consegue enxergar o evento bom como permanente, vai durar para sempre. Ele é epidêmico, atinge todas as áreas da vida dele e é pessoal. Ele atribui a ele mesmo aquilo ali. Tá? Então, isso tudo aqui faz com que ele experimente muita emoção positiva. Certo? A freira lá, a Cecília, tá? Por experimentar mais emoção positiva, o organismo dele mantém as células T e NK nos seus níveis normais, ou até aumenta, tá? E então o sistema imunológico do otimista é sempre robusto, tá? Esse otimista aqui, ele tem a tendência de seguir com maior rigorosidade e maior fidelidade de dietas saudáveis. Ir ao médico. Esse otimista aqui, ele atrai para a vida dele mais eventos positivos. E esse camarada aqui tem a tendência de ter uma rede de apoio forte. Tudo isso aqui gera uma consequência, uma estatística, uma tendência de que ele viva mais. Agora olha a linha do camarada que tem um modelo mais pessimista, tá? Quando acontece eventos ruins na vida desse camarada aqui, ele tem a tendência de achar que isso é permanente, é epidêmico e é pessoal. Como consequência, ele vive menos emoções positivas. Aqui é mais emoções positivas, tá? Então, as emoções positivas nesse camarada aqui, elas são para baixo, tá? Isso quer dizer que o sistema imunológico desse camarada aqui, as células T e as células NK, elas caem. Eu já expliquei por quê, tá? Esses camaradas tendem a ser menos fiéis a dietas saudáveis e a busca de socorro, tá? Esses camaradas aqui também entram na questão de atrair mais eventos negativos para as suas vidas. E eles têm a tendência de ter uma rede de apoio mais enfraquecida. Tudo isso leva o camarada a viver menos. E aí? Faz sentido para você isso aí? Pessoas otimistas que experienciam mais emoções positivas tendem a viver mais. Isso é comprovado com muitas evidências. E aí nos resta fazer a pergunta final, né? Duas perguntas finais. A primeira: você tem um modelo explicativo otimista ou pessimista? E a segunda pergunta: é possível mudar o modelo explicativo de pessimista para otimista? Isso é assunto para outras aulas, isso é assunto para outros momentos, mas eu quero dizer para você que sim, é possível mudar o modelo explicativo pessimista para otimista,
possível trabalhar isso hoje. E se você quer viver mais, eu te daria uma dica. Você precisa levar a sério isso aqui. Ser otimista ou pessimista não é questão de genética. Pode ser aprendido. Certo, pessoal? Um forte abraço.